Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus, bendizer ao Deus que é digno de toda a honra, digno de toda a glória. Vamos estar lendo o Salmo 95, que nos diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos antes a sua face, com louvores e celebremo-nos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos estar orando ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, Deus tremendo, a Ti a honra, a Ti a glória para todo sempre. Tu és o nosso Criador, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que tem nos sustentado. Até aqui, Senhor, nós reconhecemos que é o Senhor que tem nos colocado de pé a cada manhã, Senhor. É o Senhor que tem estendido as suas misericórdias sobre as nossas vidas. É o Senhor que nos tem dado a nossa saúde, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, meu Deus, porque até aqui, Senhor, nós reconhecemos que é a Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde. Obrigada, Senhor, por o Senhor não deixar faltar o pão de cada dia na nossa mesa, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Tira de nós todo o anseio, meu Deus. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz nos afastar para mais longe do Senhor. Que o Senhor tira de nós toda a preocupação, toda a inquietação, meu Deus. E tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, Senhor, para estarmos mais perto do Senhor, para buscar mais o Senhor através da oração, Senhor, para meditarmos na Tua palavra dia e noite, Senhor. Que a gente venhamos estar mais perto do Senhor, Pai, porque quando as lutas vierem sobre as nossas vidas, estaremos firmados na nossa rocha, que é o Senhor, Pai. Grande és Tu, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Senhor. Seja bem-vindo aqui neste lugar, nessa noite, na vida de cada um, meu Deus. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Glória e honra para todos sempre, Pai. Visita cada um que está assistindo nessa noite, Pai. Que o Senhor esteja trazendo a paz, trazendo a cura, Senhor, libertando, Senhor. Tirando, meu Deus, todo o nervosismo, Senhor. Tirando toda a ansiedade, Senhor. E tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor. Que o Senhor esteja curando, restaurando, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, o Teu querer, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos adorar ao Senhor dizendo isso nesse momento. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, um tesouro maior terá. Toda língua confessará
se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Vem, Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Santo Deus e amado Pai, que nesta hora nós colocamos o nosso coração perante ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha olhar para cada dentro de nós, Senhor. Talvez o Senhor não encontre nada de bom, Senhor. Mas um desejo nós temos, meu Deus, de te louvar, de te bendizer, Senhor. Um desejo, um querer de estar mais perto do Senhor, Pai. Nos ajuda a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor, Pai. Que as preocupações e as inquietações não venham nos afastar do Senhor, mas que ela venha nos aproximar mais do Senhor, porque como é bom estar diante da tua presença, como é bom ter um Deus tão maravilhoso como o Senhor, que cuida de cada um de nós, Pai, que está conosco em todo o tempo, Senhor. Por favor, meu Deus, que nosso louvor seja ouvido perante o Senhor nesta noite, Pai. Que o Senhor ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Por favor, Senhor, aqui estamos para bendizer e para exaltar o teu santo nome, que é digno de ser adorado, que é digno de ser exaltado, Pai. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória, para todo sempre, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens. É quem traz paz ao caos dos homens. É escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reino e justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, diga isso. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, diga isso ao Senhor. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Vamos continuar em adoração ao Senhor, dizendo: cantarei teu amor para sempre. Vamos cantar o amor do Senhor, declarar isso ao Senhor: cantarei teu amor para sempre. Os montes correm para o mar,
alegria eu canto. Quando conhecer a ti, Ele se encherá com a tua alegria. cantarei teu amor pra sempre. 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 Glória a Deus, aleluia, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos encontrar alegria, Senhor, em Te servir, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos estar buscando mais de Ti, Senhor, nos aproximarmos mais do Senhor. Porque sabemos que tudo que passamos aqui, Senhor, não há de se comparar com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Que nesses dias de luta, Senhor, nós não venhamos nos afastar do Senhor, mas que nós venhamos nos firmar mais no Senhor, nos achegarmos mais a Ti, Senhor, porque nós sabemos que breve o Senhor voltará, Senhor, que quando o Senhor voltar, que o Senhor venha encontrar verdadeiros adoradores, que fizeram aquilo que o Senhor ordenou para que fizéssemos aqui na terra, Senhor, e que as Suas misericórdias estejam estendidas sobre as nossas vidas aqui, meu Pai, que o Senhor nos ajude, nos capacite cada vez mais, Senhor, para o Teu trabalho, Senhor, que o Senhor nos dê amor pelas vidas que estão lá fora, Senhor, que nós sabemos que para Ti não há nada impossível, Senhor, que aqueles que muito estão desenganados, que dizem que não tem mais jeito, para Ti há jeito, para o Senhor há solução, meu Deus, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o nosso Deus que nos transformou e que nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, Pai. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Deus, que o Senhor venha abrir o nosso coração, meu Deus, para tudo aquilo que nós não conseguirmos enxergar, Senhor. Que o Senhor tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Que o Senhor nos ajuda, Senhor, nos ajude a chegarmos mais a Ti, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. E que nessa noite o Senhor continue falando aos nossos corações, meu Deus, e que tudo aquilo que não provém do Senhor às nossas vidas, Senhor, que o Senhor nos ajude a tirarmos, meu Deus. Que nós não venhamos nos afastar do Senhor, mas que o Senhor nos ajuda, meu Deus, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Nos fortaleça a cada dia, Senhor. É que eu Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Graça e paz, meus irmãos. Quero saudar todos com uma boa noite, cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer aos irmãos que têm acompanhado os cultos e têm orado por esse momento que nós temos passado. Nós precisamos de orações, não somente a nossa igreja, mas todo o povo de Deus. Este país precisa das orações do Senhor devido ao momento que nós vivemos. Nós estamos fazendo a transmissão dos nossos cultos, embora com um número reduzido, com apoio do Ministério do Louvor, com ajuda, mas nós queremos continuar louvando ao Senhor e agradecendo por tudo que Ele tem feito, certamente fará na vida de cada um. Nós temos tido nossas transmissões ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Essa noite não foi possível ter pelo YouTube, por isso estamos transmitindo pelo Facebook. Posteriormente será colocada essa mensagem também no YouTube, caso você queira acompanhar por lá. E às quartas-feiras nós temos a nossa reunião no Zoom, com estudo bíblico logo em seguida após a oração. Que Deus possa abençoar você e sua família, rogando ao Senhor que continue abençoando cada um, suprindo a necessidade de cada um, sustentando cada família, cada irmão, cada membro. Vamos para o momento da palavra, para a ministração da palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2.
capítulo 2, nós vamos ler do verso 7 ao verso 12, dando continuidade ao texto que nós lemos domingo passado. Então, repetindo mais uma vez, para você que está nos acompanhando, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Vamos ler assim um texto bíblico. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Meus amados irmãos, nós estamos em uma série na carta aos Tessalonicenses e domingo passado lemos os versos 1 a 6 do capítulo 2, demonstrando o comportamento de Paulo e seus companheiros ao chegar em Tessalônica, de como eles compartilharam o Evangelho com confiança em Deus, unicamente para agradar a Deus e fazendo a fama de Cristo. Dessa forma, concluímos que nós também, essa foi a aplicação para nós domingo passado. Da mesma forma, nós devemos anunciar o Evangelho com confiança em Deus, mesmo com intensa perseguição, com intensa luta. Devemos fazer isso agradando a Deus e fazendo a fama de Cristo. Nós vamos continuar a nossa exposição continuada aqui de Tessalonicenses, dos versos 7 ao 12, que nós lemos agora, vendo um pouco mais do comportamento do apóstolo Paulo e de seus companheiros, e que lições Deus quer nos ensinar pelo exemplo de Paulo. Quais as atitudes que o Senhor deseja que nós tenhamos ao anunciar o Evangelho. Eu quero demonstrar isso pela seguinte ideia: dedicados e comprometidos no anúncio do Evangelho. Dedicados e comprometidos no anúncio do Evangelho. Primeiro ponto, a dedicação como de uma mãe e de um pai. Versos 7 e 8 e versos 11 e 12. Vamos ler mais uma vez esses versos. Versos 7 e 8, versos 11 e 12. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. E sabeis ainda que de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modos dignos de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Parece, meus irmãos, que os motivos pelos quais Paulo e seus companheiros anunciaram o Evangelho foram questionados aqui. Isso nós vemos no verso 6, quando é dito que eles não buscavam glória dos homens, nem dos tessalonicenses e nem de outras pessoas. Não foi por motivos torpes ou gananciosos que os servos de Deus anunciaram o Evangelho entre os tessalonicenses. Embora fosse um direito de serem sustentados e mantidos enquanto estivessem entre os tessalonicenses, ao contrário, tornaram-se eles carinhosos como uma mãe é com seus filhos. Tornaram-se sacrificiosos, sacrificantes, se sacrificaram como uma mãe se sacrifica pelos seus filhos. Uma ama, no mundo antigo, não somente tinha estipulações contratuais estritas, mas com frequência vinha a ser uma pessoa da inteira confiança, cuja influência era duradoura. Uma ama que também era alguém que cuidava da criança, não apenas com a mãe. Eles assim, Paulo e seus companheiros,
não fizeram exigências, não quiseram tirar proveito, mas eles foram gentis e amorosos, como uma mãe é, se sacrificando noite e dia para cuidarem daqueles filhos na fé, como uma mãe cuida de seus filhos. Uma mãe é aquela que, quando tem apenas um pão para repartir, fala para o filho que não está com fome. Uma mãe se dispõe a abrir mão dos seus direitos em favor dos filhos. Os Tessalonicenses, no início da sua caminhada de fé, bebês espirituais, foram cuidados por aqueles que falaram de Jesus para eles, como uma mãe cuida de seus filhos. Eles precisavam, os Tessalonicenses precisavam do genuíno leite espiritual, o genuíno leite puro da palavra de Deus, para que pudessem crescer e continuarem crescendo na fé em Cristo Jesus. Eles receberam esse alimento, eles foram nutridos por este alimento, assim como uma mãe procura dar alimento necessário e saudável para suas crianças no início da sua vida. O alimento que tiveram não foi adulterado. Eles receberam um genuíno leite espiritual. O genuíno leite espiritual que Pedro diz na sua primeira carta. Eles receberam o genuíno leite espiritual para lhes dar o crescimento e o fundamento necessário para a sua caminhada de fé. Em Atos 17, versículo 3, diz que Paulo, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo não adulterou a mensagem do Evangelho. Paulo não camuflou a mensagem do Evangelho. Paulo foi dedicado, amoroso, gentil e comprometido em anunciar o Evangelho e cuidar dos Tessalonicenses como uma mãe cuida de seus filhos. Mas não apenas isso. Paulo agiu também como um pai. É o que nós vemos no verso 11 e 12. Verso 11 e 12 diz, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O modelo de Paulo como pai foi exposto no fim do verso 11 e início do verso 12, demonstrando aqui atitudes que Paulo quis lembrá-los do seu comportamento e do comportamento de seus companheiros. Diz o verso, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Como um pai aconselha, incentiva e insiste com seus filhos no ensino e no comportamento, assim foi Paulo e seus companheiros com os Tessalonicenses. Um verdadeiro pai não é apenas aquele que gera, mas também que cuida. Paulo aconselhava, chamava para perto a fim de ter atenção dos seus filhos na fé, para que ouvissem seu conselho. Ele incentivava, encorajava e insistia para que eles progredissem no crescimento da fé e no comportamento que agradasse a Deus. No entanto, Paulo também não fazia vista grossa para com os erros. Um pai e uma mãe que fazem vista grossa para com os pecados de seus filhos não os ama de verdade. O papel do pai não é atender a todos os desejos do filho, mas suprir as suas necessidades. Ele provê as suas necessidades. Um pai responsável confronta seus filhos, ainda que esse precise levar seus filhos às lágrimas. Por isso o texto diz, admoestamos, verso 12 diz, que aqui significa confronto. Paulo confrontava, não com uma característica dura, ríspida, com o objetivo final de maltratar, mas o confronto que um pai tem contra o erro do seu filho, que chama para o conserto, que chama para uma mudança de vida. Seu comportamento foi dedicado, justo e irrepreensível. Paulo sabia da importância de ensinar os novos crentes, de encorajar, de incentivar e confrontar quando fosse necessário, assim como um pai dedicado faz com os seus filhos. E o propósito desta dedicação, qual era? Qual era o propósito desta dedicação? Observe o verso 12. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória.
era para que eles vivessem de modo digno de Deus. Isso é, uma vida, que eles vivessem uma vida que não vivesse de modo contrário ao que Deus deseja. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Deus nos encoraja, Deus nos incentiva e Deus nos confronta com a realidade de sermos modelos exemplares como um pai e uma mãe quando nós anunciamos o Evangelho e quando nós fazemos discípulos de Jesus. Há pessoas que pregam o Evangelho com raiva. Já parou para reparar nisso, para prestar atenção? Dá a impressão que estão brigando. Dá a impressão que estão surrando a pessoa. O Evangelho tem que ser anunciado com solenidade, com seriedade, tendo em vista que está em jogo a vida eterna daquela pessoa. Mas deve ser anunciado acima de tudo com amor, com graça. Seriedade, amor e graça não são coisas opostas. Por isso aqui, Paulo diz, olha, eu tratei vocês como uma mãe, com carinho. E tratei vocês como um pai, com seriedade, ensinando, confrontando quando era necessário. Deus quer, de mim e de você, que nós sejamos dedicados, comprometidos e pelas razões certas, ensinando sobre Jesus e a nova vida que Ele dá. Que nós vejamos este exemplo e sigamos. Amemos como uma mãe e nos esforcemos como um pai no ensino sobre Jesus Cristo. Ao fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao falarmos de Jesus para aqueles que não conhecem e fazemos discípulos no meio da nossa igreja, discipularmos uns aos outros. Devemos sermos como um pai e como uma mãe. Segundo ponto, a dedicação e comprometimento pelas razões certas. A primeira parte do verso 7, versículos 9 e 10. Diz assim o texto: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Versículos 9 e 10. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Observe o raciocínio de Paulo nesse texto. Porque domingo passado nós vimos 3 formas como Paulo e seus companheiros anunciaram o Evangelho, e que tiramos o exemplo de como devemos viver. Devemos anunciar o Evangelho de Deus, mesmo com intensa luta, agradando a Deus e fazendo a fama de Jesus. Depois Paulo prossegue nas suas argumentações. Veja isso. Embora fosse um direito de Paulo e seus companheiros serem sustentados e mantidos enquanto estivessem entre os tessalonicenses, ao contrário, eles abriram mão desse sustento. Eles foram exemplares em seu sacrifício pelo bem dos tessalonicenses. Agora, preste bem atenção, eu creio que seja necessário explorarmos alguns pontos a respeito disso. Quais as razões pelas quais Paulo e seus companheiros abriram mão de seu sustento? Quais as razões porque Paulo e seus companheiros abriram mão da manutenção que os tessalonicenses poderiam dar, visto que isso era um direito deles? Ele diz isso: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós. Era um direito deles. Mas por que Paulo e seus companheiros abriram mão? Possivelmente por 2 razões que eu quero explorar aqui, as 2 razões principais. A primeira era que naquele tempo havia muitos filósofos e sofistas que viajavam de cidade em cidade buscando ensinar, atrair a atenção para si por motivos gananciosos. Eram homens inteligentes com a mentalidade grega da época, que buscava a sabedoria em muitas palavras. Nos dias de Paulo, a religião estava se transformando num meio de se conseguir dinheiro. E o mundo daqueles dias estava saturado de filósofos, ilusionistas, feiticeiros, charlatões e trapaceiros ambulantes, que viviam de cidade em cidade dando golpes. Eles eram bajuladores, queriam agradar as pessoas, queriam reconhecimento dos homens,
enganavam as pessoas, eram movidos pela vontade de ganhar dinheiro. Paulo queria deixar claro, então, as suas motivações, que eram unicamente agradar a Deus. A segunda razão era que havia um grupo entre os crentes da igreja de Tessalônica que, pela falta de uma compreensão madura, correta, a respeito da vinda de Jesus Cristo, eles não queriam trabalhar. Por isso a exortação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4, de 10 e 11, diz assim: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos. Paulo, como um pai, então buscou dar o exemplo de alguém que se dedica, de alguém que trabalha, de alguém que se esforça para ganhar o próprio sustento. Obrigado, Thais. Paulo se esforçou, quis mostrar para eles como era um pai que se dedicava e trabalhava. Quando nós lemos os versos 3, 6 e 9, fica mais claro, por meio da revelação de Deus aqui, as razões pelas quais Paulo, então, abriu mão de receber o sustento dos tessalonicenses. Muito embora também, enquanto ele estava com os tessalonicenses, ele tenha recebido o sustento das mãos da igreja de Filipos. Veja Filipenses 4, 14 e 16. Diz assim a palavra: todavia, Paulo escrevendo aos tessalonicenses, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Paulo abriu mão dos tessalonicenses contribuírem, ajudarem, para que Paulo queria dar o exemplo, mas Paulo também recebeu ofertas e sustento da igreja de Filipos enquanto ele estava em Tessalônica. Ele diz, não uma vez só, mas duas. Então, meus irmãos, nós não devemos traçar uma regra geral aqui desse caso, no sentido de que os ministros terem de trabalhar com suas mãos para o suprimento das suas necessidades exteriores. Aliás, esta não é uma regra, que todo ministro tem que trabalhar para ter as suas necessidades supridas, trabalhar fora do ministério. Essa não é a regra, porque a regra é que os ministros devem ser sustentados conforme 1 Timóteo 5, 17 e 18, 1 Coríntios 9, de 1 a 12 e versículo 14. Então, há pessoas hoje, inclusive, que argumentam que pastores não devem ser sustentados, os ministros de Deus não devem ser sustentados por suas igrejas, com base, inclusive, nesses textos e outros textos que Paulo abriu mão do seu sustento. No entanto, no caso disso, foram textos, ocasiões particulares, necessidade de cada igreja local e das necessidades locais. E no caso de apóstolo Paulo, foi bem particular pelas duas razões que nós dissemos agora. Evitar ser comparado com os falsos mestres da sua época, que queriam barganhar. Por isso que ele diz, nós não chegamos a vocês com impureza, com engano, em dolo. Nem tratamos vocês com bajulação, com intuito ganancioso, versículo 5. Nem andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Assim, não devemos pensar que o apóstolo Paulo passou dia e noite trabalhando fisicamente para suprir as necessidades de seu corpo, porque, se fosse assim, ele não teria tempo também para a obra do ministério. No entanto, meus irmãos, aqui é necessário falarmos isso. Há um exemplo para os ministros do Senhor, os pregadores, os pastores nesse nosso tempo. Porque não é diferente do tempo do apóstolo Paulo. Há pessoas ainda que anunciam Cristo por motivos não verdadeiros, que anunciam Cristo por motivos torpes. Sem falar nisso, adulteram a mensagem do Evangelho, adulteram a mensagem da cruz, vendem a mensagem da cruz, anunciam Cristo das benesses, da negociata, que fazem da fé um negócio, que querem lucrar com as fés dos fiéis. Seus intuitos não são verdadeiros. E por isso aqui os ministros são alertados que os pastores nesse tempo devem ser dedicados, fiéis na palavra, dedicados na salvação de pessoas e na edificação da igreja pelas razões certas, não motivados por ganância, lucro pessoal, por status,
por reconhecimento, mas unicamente para agradar a Deus. Paulo era um pastor que apacentava o rebanho de Deus. Eu acho que a aplicação é muito clara para nós como igreja. Quais as razões e os motivos que devem nos levar a anunciar a mensagem do Evangelho? Por que eu e você devemos pregar o Evangelho? Por que eu e você devemos comunicar às pessoas a mensagem da cruz? O texto é óbvio, Paulo diz isso, para agradar a Deus, em obediência à grande comissão, o Evangelho que Deus nos confiou. Você é dedicado e comprometido no anúncio do Evangelho pelas razões certas? Como naqueles dias, volto a repetir, hoje há também pessoas que fazem da religião motivo de ganância e visibilidade. Principalmente agora com o advento da internet, das mídias sociais, que não tem nenhum problema. Mas nisso existe uma tentação de se sobressair e podemos cair na tentação de ganhar reconhecimento. Podemos ser tentados a querermos fazer o nosso nome e não fazer a fama de Cristo. Mas os servos de Deus, todos eles que foram chamados, quando eu me refiro a servos de Deus, não estou falando de pastores ou líderes, eu estou falando da igreja. Os servos de Deus devem trabalhar pelas razões certas, unicamente pela glória de Deus, a fim de agradar a Ele e não aos homens. Os crentes devem sondar seu coração e analisarem pela palavra por que anunciam e falam de Jesus às pessoas. Eles devem se esforçar e trabalhar pela glória de Deus e o avanço do reino. Deus quer que você seja dedicado e comprometido com o anúncio do Evangelho, por amor aos que estão sem Jesus, pela glória de Deus. Se você que nos acompanha, inclusive, não conhece a Cristo pessoalmente, e não se arrependeu dos seus pecados e creu na mensagem do Evangelho, o que eu tenho a lhe dizer, meu querido, é que você precisa crer que Cristo morreu no teu lugar, recebendo a punição para o pecado, que é a morte, no seu lugar. E Ele ressuscitou para que você seja declarado justo diante de Deus, sem culpa de pecado, para que você tenha a vida eterna. E se você quer ser livre da condenação eterna, e é isto que você precisa fazer. E é assim que você deve fazer para viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que não seja contrária ao querer dele para você, por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Ó bendito Deus e Pai, a Ti seja o louvor e exaltação para todo sempre. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te bendizemos e Te glorificamos. Ó Pai, que nós sejamos dedicados, rogamos ao Senhor, que sonde os nossos corações, que sejamos dedicados e comprometidos no anúncio do Evangelho, pelas razões certas, que sejamos amorosos e esforçados e pessoas que sabem se sacrificar pelo amor ao próximo, pelo bem do outro, ao anunciar o Evangelho, ao fazer discípulos do Senhor. Faça desta igreja, daqueles irmãos que estão nos assistindo, comprometidos e dedicados ao Teu reino, pelas razões certas, amorosos para com aqueles com quem compartilham o Evangelho. Ó Deus, que nós não tenhamos motivos de torpe ganância, ou pelas razões erradas, em compartilhar o Evangelho, mas que tão somente façamos isso, falamos Jesus, com o desejo de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor, por tão grande a salvação que o Senhor efetuou em nós, de compartilharmos essa maravilhosa notícia com os outros, da qual também ouvimos e fomos resgatados, para que os outros possam ouvir, por Tua graça e por Tua misericórdia, o Senhor os salve. Nós rogamos assim. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos ao fim da nossa transmissão, do nosso culto, e eu quero desejar que você tenha uma boa semana, que o Senhor abençoe a sua família, e que você conheça mais de Cristo. E se você que nos acompanha quer ouvir mais a respeito do Evangelho,
da mensagem de Jesus, quer conhecer a Bíblia, você pode nos contatar através do Facebook, da página da Congregação Batista Betel. Lá você tem o contato, você tem as informações, deixe uma mensagem. E se você quiser ouvir mais, compartilhar essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Deus os abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando, que Deus continue sustentando para a glória de Deus. Até quarta-feira, querendo Deus, na nossa reunião do Zoom. Amém.